O Papagaio da Paz está participando da campanha hashtag O Podcast é Delas 2024. Essa incrível iniciativa visa ampliar as vozes femininas no mundo dos podcasts. Venha celebrar conosco a força e a diversidade das mulheres na podesfera. Convide amigos, amigas e amigues para conhecer nosso podcast e outros episódios da campanha. Procure pela hashtag O Podcast é Delas 2024 nas redes sociais. Além disso, não deixe de conferir o selo da campanha desse ano na capa dos episódios. Acompanhe e participe! Olá, papagaios! Aqui quem fala é a Suzana e hoje eu quero conversar sobre paz e política. Para isso eu convidei a Patrícia Cordeiro e eu peço para que ela se apresente para os nossos papagaios. Olá, papagaios! Eu sou a Patrícia Cordeiro. Eu tenho 36 anos, sou formada em licenciatura, lecionei por 11 anos em Castro e em Ponta Grossa e nesse decorrer aí dos anos eu me aventurei em abrir um espaço para atender e oferecer tratamentos e penteados para mulheres que têm cabelos crespos e cacheados. E essa minha inicial aventura acabou dando certo. Agora eu já vou para 8 anos no meu espaço. E nos últimos 3 anos eu acabei abandonando a sala de aula para me dedicar mais ao meu espaço. E eu sempre digo que ele não é só um espaço de beleza, só um espaço de estética. Ele vai muito além disso, ele é um espaço político, porque aqui eu incentivo as mulheres negras, principalmente, a usarem o cabelo natural, indo na contramão do que a sociedade nos impõe. O padrão de beleza, né, é o padrão europeu, de cabelo liso, a mulher branca de cabelo liso, mulher magra, cabelo longo. Então, aqui a gente vai na contramão disso e incentiva as mulheres a aceitarem o seu cabelo natural. Patrícia, você falou que foi professora? Você se formou em quê? Você foi professora do quê? Licenciatura de Física. Sou da área de exatas. E como que surgiu a ideia de abrir um salão de beleza? Professora de Física e depois abrir um salão? Na verdade, eu fazia tranças desde que eu me conheço por gente. Claro que não fazia as tranças que eu faço hoje, mas eu fazia tranças desde que eu me conheço por gente. Quando eu era criança, eu lembro das minhas tias trançando meu cabelo, fazendo cachinho com pente, passava o creme no cabelo e enrolava cachinho por cachinho. Então, eu cresci numa época em que não se tinha tratamento para cabelo crespo, não se tinha praticamente nem creme de cabelo para quem tinha cabelo crespo. Eram pouquíssimos os produtos feitos para mulheres como eu, com um cabelo como o meu. Então a gente usava esses recursos de trançar o cabelo, de enrolar com um pente. Tinha também a questão de ter de acabar se adequando ao que a sociedade esperava. Hoje em dia eu uso o meu cabelo natural, o meu cabelo é um cabelo Black Power. Hoje eu estou com ele trançado, mas é porque tá muito frio e daí assim eu consigo colocar a touca nele. Mas quando eu era criança, se eu saísse na rua com o cabelo igual ao que eu uso hoje, que é o meu cabelo, as pessoas falavam que era pra pintar o cabelo, que tinha que cortar, que tinha que alisar. Então, eu cresci escutando esse tipo de coisa. Então, eu tinha que disfarçar o que era o meu cabelo. Eu tinha que disfarçar sempre o volume dele através de alisamento. Alisamento. Quando a gente não tinha dinheiro para alisar o cabelo, a gente acabava tendo que trançar ou fazer os rolinhos com o pente, né? Era o que a gente conseguia fazer assim, em casa. Então, eu cresci fazendo esse tipo de coisa no cabelo. Quando eu tinha 14 anos, uma cabeleireira que veio de fora, ela era da mesma religião que eu, ela me chamou para trabalhar com ela, porque eu já tinha habilidade com as tranças. Com 14 anos eu trabalhei em salão de beleza fazendo tranças. Depois ela foi embora, veio também aquele boom das progressivas, que todo mundo alisava o cabelo, inclusive eu comecei a alisar o meu em salão daí, né, que até então eu alisava em casa. Aí comecei a alisar o cabelo em salão de beleza e a procura por tranças acabou. Aí teve um momento da minha vida que eu já era professora formada, dava meu cabelo, mas eu queria ter outras opções para usar o meu cabelo que não fosse o alisamento. E aí eu comecei a pensar, não, mas se eu tenho essa necessidade de ter outras formas de usar o cabelo que não seja o alisamento, outras mulheres negras também devem estar com essa mesma necessidade. Aí eu pensei, vou retornar os cuidados com os cabelos. E eu retornei. Morou. A pergunta que eu sempre faço é qual animal da fauna brasileira você se identifica? Morou. Então, Suzana, estava de madrugada lá pesquisando. A princípio eu até peguei um testezinho daquele
eles, com qual animal você se parece mais. Aí apareceu um animal lá, assim, que eu nunca nem tinha visto e que não me causou um reconhecimento. Aí eu comecei a pesquisar os animais mesmo. Eu não sei muito o porquê, mas eu já de cara não me identifico com animais que voam, nem com animais que nadam. Então já eliminei esses na hora que fui fazer a minha pesquisa. E aí eu acabei encontrando Só um minutinho. Qual é o seu signo? Peixe. Ué, não se identifica com que nada, que é isso? Morou. Eu encontrei um animalzinho muito fofo, que é o Jupará. O Jupará, ele é um parente do guaxinim e ele adora, as duas características principais dele é que ele adora mel e ele é um animal noturno. Eu adoro doce. E eu gosto de ler, de estudar, de organizar as minhas coisas na parte da noite. Então, eu tenho até dificuldade para dormir. Então, me identifiquei muito ali com o Jupará. E o Jupará, ele é também um animal que, na maior parte do tempo, ele anda sozinho. Então, ele anda aos pares, quando é para acasalar, ou em bando, quando é para procurar comida. Então, ele só está convivendo socialmente com outros animais quando é realmente necessário. Morou. O jupará é um animal típico das florestas brasileiras, sendo encontrado tanto na imensa floresta amazônica quanto na Mata Atlântica. Esse mamífero, que pode chegar a pesar até 4,6 quilos, tem uma dieta bastante diversificada. Ele se alimenta de frutas, insetos, pequenos vertebrados, mel, néctar, carne, folhas, flores e ovos. Apesar de não estar classificado como uma espécie de extinção, o jupará é raramente visto pelas pessoas devido aos seus rígidos hábitos noturnos. Infelizmente, o jupará enfrenta ameaças significativas, tanto a caça para o uso de suas peles e também de sua carne, como o comércio ilegal de animais de estimação. Morou. Eu tenho costume aqui no canal de perguntar qual mulher foi ou é uma referência para você. Eu prezo muito pela família, então as mulheres da minha família que fazem parte da minha vida são as minhas principais referências. Como eu já citei ali, minhas tias, por exemplo, através dos cuidados que elas faziam no meu cabelo, e eu tive essa identificação ali com essa área, e hoje eu tenho o meu espaço para cuidar do cabelo de outras mulheres. Minha mãe e as minhas irmãs são a minha base, o meu apoio, o meu suporte, são tudo para mim. Morou! Aqui na nossa conversa você já colocou que você entende o salão como um espaço político também, né, para cuidar do cabelo de outras mulheres, empoderar outras mulheres e resistir também. Mas eu queria saber como que foi que você se interessou por política. Então, Suzana, isso é bem interessante a forma como eu ingressei nesse mundo da política, porque eu cresci em um ambiente religioso. Com 11 anos, eu frequentava uma religião. Eu frequentei essa religião por muito tempo da minha vida. E nessa religião era ensinado que nós não devíamos nos envolver com política. Devíamos ser politicamente neutros. Eles ensinavam lá que a gente deveria depositar a nossa confiança no reino de Deus, aquele reino que é pedido na oração do Pai Nosso, e não devíamos depositar a nossa confiança em governos humanos. Então, a gente não podia tomar lado político, podia filiar um partido, tinha que ser politicamente neutro. Então, eu acabei, com 11 anos, eu aprendi isso. Então, até os 20 e poucos anos ali, eu não sabia nada de política, eu não me inteirava sobre assuntos políticos, eu era alienada politicamente. Aí, ali por volta de 2014, 2015, mais ou menos, eu comecei a me afastar dessa religião. Em 2015, eu rompi totalmente, né, os laços com essa religião. Depois que eu rompi os laços com essa religião, foi mais ou menos a época que eu comecei a trabalhar com cabelos, a cuidar de cabelos de mulheres negras, principalmente. E aí me veio a necessidade de fazer parte de um grupo, de um movimento, de algo que me desse um suporte nesse sentido. Conheci, primeiro,
o coletivo de mulheres aqui em Castro. Aí depois eu soube que tinha o Instituto Sorriso Negro em Ponta Grossa, e dentro do Instituto Sorriso Negro tinha o grupo de mulheres negras de Ponta Grossa, que foi o que eu mais me identifiquei ainda, né? Aí eu passei a fazer parte desses grupos. Conforme eu ia me envolvendo com as atividades, eu comecei a sentir uma necessidade de preencher lacunas de conhecimento que eu não tinha sobre política, sobre movimentos sociais. Aí comecei a ir atrás. Quando eu comecei a ir atrás, a primeira questão ali que me veio era com qual vertente política eu me identificava. E eu me identifiquei mais com a esquerda. Aí, em 2018, veio a eleição do Haddad e do Bolsonaro. Eu já me identificava ali com a esquerda, mas eu ainda não era filiada ao PT. Mas foi a primeira eleição que eu realmente votei em alguém. Foi a primeira eleição que eu realmente pude prestar publicamente que lado político eu defendia, eu me identificava, eu votava. E de lá para cá eu não parei mais de me expressar. Morou. Uma coisa que eu queria perguntar para você é como você vê a questão da autoidentificação. Porque aqui em Castro as pessoas dizem que há poucas pessoas negras em Castro, há uma minoria de pessoas negras, e eu não acho que é bem assim. Tem sim essa questão da autoidentificação. Até porque hoje a gente fala, né, sobre você ter orgulho da história, você ter orgulho de quem você é, do tom da tua pele, a gente fala sobre isso. Mas até pouco tempo atrás, você ser negro era visto como algo ruim. Então, as crianças cresciam com aquela coisa de Não, eu não sou negra. Não, eu sou moreninho. que você falar que era negro era visto como algo ruim. Hoje em dia ainda tem algumas pessoas que têm essa ideia, assim, que a gente falar... vou citar um exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo. A pessoa falou assim, mas aqui em Castro era a Semana da Consciência Negra. Foi há 3 anos atrás dele. Eu estava ainda trabalhando em escola. A pessoa falou assim, mas aqui em Castro a gente nem tem tantas pessoas negras para trabalhar a Semana da Consciência Negra, porque a gente tem mais, assim, nem você, assim, moreninho. Aí eu falei pra ela, não sou moreninha, eu sou negra. Não, você não é negra. Não, o negro tem uma cor bem mais escura, você não é. Como se ser negra fosse algo ruim. Eu me identifico como uma pessoa negra, eu sou uma pessoa negra e eu tenho orgulho disso. Você acha a política violenta? Quais espaços seriam os mais violentos? Quem são as pessoas que mais sofrem no ambiente político? Como que você vê isso? A política ela é violenta e a violência política ela se manifesta de diversas formas. Então a gente tem a violência física, tem a violência psicológica, tem a violência sexual, tem a violência econômica, a violência simbólica, que é quando você não estabelece algo claro ali, mas fica subentendido, como, por exemplo, 2016, não sei se você sabia, mas até 2016, no plenário do Senado, não existia banheiro feminino. Só foram colocar banheiro feminino no plenário do Senado a partir de 2016. Ou seja, até 2016, aquele espaço ele não era visto para ser ocupado por mulheres. Tanto que daí não tinha o banheiro lá. Então, ali você tem uma violência simbólica. Estamos em ano eleitoral. A justiça, esse ano, uns tempos para cá, ela tem trabalhado mais nessa questão de ter mulheres dando as eleições. Teve que se criar uma lei para que seja distribuído o dinheiro da cota eleitoral para mulheres também, porque até então o dinheiro ele dificilmente ia para as candidaturas de mulheres. Então agora teve que se criar uma lei para isso. Então, isso é uma forma de violência econômica. A violência sexual. Recentemente, teve os casos de parlamentares assediando mulheres em sessões, câmeras, com tudo sendo filmado, com um monte de gente olhando. E se fazem isso diante de câmeras, diante de um monte de gente, imagina quando eles têm a oportunidade de estar a sós com mulheres. Tem também a violência psicológica, que é quando desclassificam, merecem a competência de uma pessoa por ela ser mulher. Então, acabam tendo comportamentos com tratamento direcionado para mulheres que eles jamais teriam se fosse um homem fazendo a mesma coisa. Até eu tenho um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Eu me posiciono
politicamente nas redes sociais. Eu me coloco como uma pessoa de esquerda, como uma pessoa em defesa do governo Lula. Aqui na cidade eu trabalho com a questão da transparência, com a questão da fiscalização do dinheiro público. As pessoas que não gostam do governo Lula, as pessoas que gostam dos gestores da cidade, eles acabam direcionando uma violência psicológica contra mim. Eu escuto muitas vezes, ou leio, né, nas redes sociais, muitas vezes coisas desmerecendo o que eu faço, pessoas mandando eu ir fazer algo útil, como se eu falar de transparência, de uso do dinheiro público, não fosse algo útil. As pessoas falam, por eu ser mais incisiva nas palavras, as pessoas falam que eu sou barraqueira, que eu sou mal-humorada, que eu sou mal-amada. Às vezes citam a minha situação, estou, né, separada. Eu já passei por 3 casamentos. Aí as pessoas citam isso. Por isso que você tá sozinha. Por isso que você casou 3 vezes. Ninguém aguentou você. As pessoas falam daí do meu cabelo, porque, né, existe o preconceito. Eu uso muito meu cabelo solto, meu cabelo black power. Você não vai lá cuidar do teu cabelo? Numa das situações que aconteceu nas últimas eleições presidenciais, tem um ex-vizinho meu que a gente já discutiu várias vezes nas redes sociais. Uma das vezes ele falou que ele não precisava, aquela conversa, que nunca precisou de nada do governo, que trabalha desde criança, que vende sorvete desde criança. Aí eu fui e falei pra ele, teu pai é funcionário público, e você nunca precisou de nada do governo, mas você era meu vizinho. A gente mora num conjunto habitacional, num conjunto, né, de programa habitacional, que era facilitado para pessoas de baixa renda. E aí você nunca precisou de nada do governo? E daí ali, né, ele parou, e no outro dia teve a eleição do Lula, o segundo turno. Eu fiquei de fiscal na escola. E aí ele chegou na escola, eu estava sentada lá fora, né, olhando. E ele chegou lá, a hora que ele me viu, ele já veio, assim, dando de dedo, assim, na minha cara, sabe? Falando, porque você vai ter que provar que eu dependo de governo, porque eu tenho casa, porque eu comprei casa, porque eu tô com o documento da minha casa, porque eu vou te processar. Eu estava como fiscal, então eu não podia fazer muita coisa. Aí ele entrou, foi votar. Quando ele voltou, eu já liguei o celular. Aí ele voltou de novo, dando dedo, falando, e daí eu filmando. Aí ele realmente chamou a polícia. Daí a polícia veio, conversou comigo, perguntou o que tinha acontecido, foram muito educados comigo, registraram a situação ali e me avisaram que se eu quisesse eu poderia dar continuidade, tanto eu quanto ele. E aí, assim, a polícia não me levou presa, a polícia só registrou e foi embora. Morou. E o que seria paz para você enquanto uma mulher negra e que está se envolvendo agora na política? Então, para mim, paz seria ver todos tendo as mesmas oportunidades, não ver ninguém passando fome, ninguém passando frio, todos tendo acesso à moradia, à educação, todos tendo segurança. Isso, para mim, seria paz. Eu acredito que a política pode promover paz através de ações e programas que contribuam para diminuir as desigualdades. Agora, no programa, eu pergunto se você, Patrícia, tem uma pergunta para mim. Então, Suzana, eu queria saber o que te motivou a trabalhar com o tema paz. Então, Patrícia, eu trabalhei por muitos anos com a violência. Eu trabalhei 2 anos com o Núcleo Maria da Penha, então trabalhei com violência doméstica, violência contra a mulher. E no mestrado também trabalhei com violência no ensino superior, com as estudantes da graduação. Quando eu estava no mestrado, eu comecei a ter mais acesso à literatura sobre a cultura de paz e os estudos para a paz. E aí eu pensei sobre isso e entendi que não bastava explicar por que a violência acontecia, eu precisava buscar alternativas para que essa violência não acontecesse mais. E além disso, eu precisava conversar com as pessoas sobre o que seria essa alternativa, o que seria essa procura por uma alternativa à violência, o que seria essa paz. E aí que eu fui pensando e trabalhando com o conceito
do podcast e da comunicação para a paz. Está cada vez mais popularizado, né? Essa ideia de você ouvir podcast. É prático também, porque você está lá lavando uma louça, você está lá cansando, você está dirigindo, e você pode ligar, ficar escutando e ali, a partir disso, absorver conhecimento. Então, como eu acredito que paz, ver todos tendo as mesmas oportunidades, que todos têm acesso à moradia, à educação, à saúde, que eu encontre paz, eu preciso contribuir para que essas coisas ocorram. E eu contribuo para que essas coisas ocorram, tanto de movimentos sociais. A minha página, Fofocar Bem, eu acredito que contribui para isso, porque ela ajuda a abrir os olhos da população, forma como o nosso dinheiro ela vem sendo usada aqui na cidade. Agora eu peço uma dica cultural, algum filme, série, alguma coisa que você goste e que fale sobre a temática. Você já assistiu a série, tem dificuldade para pronunciar, mas é The Handmaid's Tale. Eu nunca assisti, sobre o que é. Então essa é uma série que eu acho que se encaixa muito com esse tema. A tradução dela para o português é O Conto da Aia. Agora, se eu não me engano, são 4, vai sair não lembro se é a 4 ou é a 5ª temporada. Mas é uma série assim, muito interessante, que ela trata assim, de um país, que esse país ele começa a ser invadido por ideias religiosas que começam a tomar uma proporção muito grande dentro do país. E esse grupo de pessoas que propagam essas ideias religiosas, eles conseguem derrubar o Congresso, criar novas leis. Mas antes deles realmente derrubarem o Congresso, eles já vão indo, né, num caminho de colocar a mulher apenas dentro de casa. Primeiro, eles proíbem as mulheres de fazerem parte, de trabalharem. Tipo, todo mundo tem que mandar as mulheres embora, nenhuma mulher mais pode trabalhar fora. Depois eles cancelam as contas bancárias das mulheres, nenhuma mulher mais tem conta bancária. E aí, por fim, eles derrubam realmente o Congresso e daí instituem uma nova ordem ali naquela sociedade. Nessa história, nesse enredo, mulheres chegaram em um momento em que elas não têm dificuldade em ter filhos. São poucas as mulheres que têm filhos, são poucas as mulheres que conseguem engravidar e levar uma gestação até o final. E eles colocam isso que a culpa é pela liberdade que foi dada às mulheres. E as mulheres começaram a usar anticoncepcional, a trabalhar fora, a não cuidar do lar, e que Deus está punindo as mulheres com a infertilidade. E a infertilidade é só das mulheres, não é dos homens. Eles querem corrigir isso e eles acham que corrigir isso é fazer com que a mulher saia da política, saia do trabalho, saia e fique só em casa. Aí as mulheres são todas condicionadas a ficarem em casa. Aí elas são condicionadas a ficar em casa e elas não podem mais nem ler, nem a Bíblia, nada. Elas não podem mais ler, nem ler. Aí o papel delas é ficar em casa, cuidar da casa, cuidar do filho. Só que daí as mulheres que não podem ter filho, elas têm filho através de mulheres que são férteis, mas que, quando o Congresso caiu, essas mulheres elas estavam num segundo casamento e num terceiro casamento. Então, elas são consideradas mulheres férteis que estavam no segundo, terceiro casamento, elas são consideradas pecadoras. Aí elas são consideradas pecadoras e, para se redimir do pecado, elas têm que ir para as casas das pessoas que não podem ter filhos, para gerar filhos para essas pessoas. É pesado. É pesado, assim, eu digo assim, que é uma série assim, que aborda temas, assim, é uma série indigesta, na verdade, sabe? Porque você assiste ela e você fica com aquela sensação horrível, assim, de ter assistido. E a situação ela fica assim, mais horrível ainda, porque você consegue estabelecer um paralelo de coisas que acontecem na série e coisas que a gente vê hoje, como, por exemplo, a questão da PL lá do estuprador, né? Que coloca uma pena de 20 anos para uma mulher vítima de estupro que aborte, enquanto que o estuprador vai ter uma pena de 5 anos. Então, isso é um retrocesso que está acontecendo. E é muito parecido com o que a gente vê lá. Então, ela é muito indigesta por isso, porque a gente vê que é possível que coisas que aconteçam lá, aconteçam aqui também. Agora eu me despeço, digo que foi um prazer papagar com você hoje, Patrícia. Espero que você e os nossos ouvintes tenham voos tranquilos e até o próximo episódio. Gostou de participar? Muito obrigada por estarem aqui nos escutando. Muito obrigada, Suzana, por esse convite. É o primeiro podcast do qual eu participo. Inclusive, eu fiquei várias semanas me enrolando, né? Porque eu estava com medo de participar. Estava com receio, né? Estava insegura.
Mas deu tudo certo, foi muito legal participar. Muito obrigada pelo convite. E espero aí que vocês, papagaios, gostem também dessa conversa que nós tivemos.